Boas. Vamos começar mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de ser uma interseção entre o mundo da advocacia e o mundo empresarial. E para isso a gente traz advogados, magistrados, empresários para bater um papo sobre como é que essas novidades jurídicas, como é que esse mundo jurídico interfere, ajuda e soluciona esses problemas do cotidiano. E nós aqui, hoje eu tenho o prazer de ter aqui dois colegas de escritório, doutora Carol Davi e doutor Henrique Azevedo, que nós vamos bater um papo sobre essa advocacia de larga escala. Ou seja, como é que se administra isso? Como é que faz isso? Né? Dizem que é uma advocacia massificada, que as teses não mudam, esse controle processual, como é que é isso? Né? Porque eu acho que gera muita dúvida, principalmente para essas grandes empresas que necessitam desses serviços e a qualidade é fundamental. E eu queria agradecer aos dois a presença, que eu sei que vocês devem estar com um dia atarefadíssimo de coisas para fazer, eu ainda os chateio pedindo para vir aqui bater esse papo. E a primeira pergunta, eu queria começar com, talvez com a Carol, você que está mais à frente dessa administração geral do escritório, como é que é o seu dia a dia? Como é que é administrar um escritório, né, que tem essa advocacia de larga escala, que tem milhares de processos na sua caixa com temas diversos? Isso é enlouquecedor ou isso merece uma organização muito técnica e muito apurada para não se perder? Eu acho que talvez, não sei como é que era antigamente, mas hoje em dia o nosso escritório ele é bem moderno, a gente tem um controle muito preciso de cada caso. Então, a gente tem um sistema interno que está tudo ali, a gente não usa, tem planilhas, a gente não faz isso, controla tudo pelo sistema. A gente tem um Power BI interligado ao sistema, em que se eu abrir agora, eu consigo ver, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Não fizeram nada até agora. Por que não fizeram? O que está acontecendo? Qual demanda mais está se repetindo? Qual o assunto? Quanto a gente conseguiu de improcedências, quanto a gente conseguiu de procedências, o que a gente tem que mudar. Então, o nosso controle ele é bem redondo, ele é bem moderno, então torna uma coisa mais simples. Parece até que é confuso. São vários processos, milhões de processos, milhares de processos, mas eles ficam únicos, eles se tornam únicos ali no nosso controle, eles estão bem vistos por todo mundo da coordenação, todo mundo da gerência, a gente consegue ter bem centralizado isso. A gente consegue, estou imaginando aqui, né, pelo que você está falando, e acompanhar de longe esse teu serviço dentro do escritório, você consegue, pelas agendas, etc., saber Sim. exatamente, além de quem está fazendo o quê, né, ter um controle de prazos, né, de todos feito, os prazos, né, de pagamentos, etc., pelos Sim. robôs que são usados, pelas essas Sim. ferramentas. Quer dizer, a tecnologia hoje, para um escritório desse, é tudo. É tudo. Eu tenho até um exemplo que eu estava conversando com um amigo da área também, e ele falava que no escritório dele, a pessoa entrava todo dia nos processos para ver se teve citação ou não, porque um cliente pedia para só fazer a defesa se tivesse. E o nosso não é assim. Nós temos um robô que simplesmente nós colocamos a base do que precisa, o robô sozinho entra. Em menos de meia hora, ele me disse, em mais de 10 mil processos, quais tiveram citação, quais não tiveram. Então, a gente tem uma agilidade imensa, tem um controle imenso e a gente consegue ver tudo. Qual prazo tem que ser feito, qual prazo vai terminar amanhã, qual prazo vai terminar daqui a 5 meses, 5 dias, porque ainda não teve citação, então nós temos o prazo nesse momento. Então, é bem moderno, bem... Quer dizer, essa tecnologia hoje... Ajuda muito. E essas ferramentas praticamente afastam esses erros, né, de perda de prazo, né, e coisas nesse sentido, porque o acompanhamento é quase que automático. Basicamente todo automático. Eu não vou dizer que zero, porque é quase impossível, né, a gente ter 0%. Mas 0,0001, certeza de que não teremos perda nenhuma de prazo. Eu acho muito interessante, porque todo mundo costuma falar que a advocacia, né, de larga escala, essas coisas, é uma advocacia, digamos, massificada, né, que você não tem alteração. E o Henrique, que cuida muito dessa parte de criar nossas teses, né, fundamentações,
Você concorda com isso? Então, primeiro agradecer, Álvaro, pelo convite aqui para participar do podcast. É interessante porque a minha experiência profissional ela sempre começou da advocacia estratégica. Ou seja, casos onde você tem até um bom tempo para trabalhar, para desenvolver teses, para conversar com o cliente, chegar a alguma conclusão e aí sim trazer alguma manifestação processual, né, no sentido que interessa a ele. Na advocacia que se chamou de massa, de volume, agora o termo utilizado é esse contencioso de larga escala. Eu me esforcei para conseguir falar larga escala. Não, exato, mas esses nomes vão mudando, mas a questão é que sempre foi tratado como algo que... Uma advocacia muito diferente, de copia e cola, de repetição de teses antigas, antiquadas, às vezes sem muito depuro técnico. Mas o que acontece? Tendo acesso a essas novas ferramentas, e o escritório hoje está totalmente integrado a essas novas tecnologias, você consegue praticar essa advocacia estratégica, ter um olhar muito mais artesanal para cada processo, apesar de ser uma advocacia de larga escala. Você tendo mais... Porque esses sistemas eles estão municiando a todo momento de informação o profissional que está ali trabalhando nas teses, e com isso ele consegue ter um olhar muito mais apurado aos fatos do caso, que são de fato as mudanças, os fatos de fato, mas são onde ocorrem essencialmente as mudanças de um caso para outro. E aí, tendo esse olhar mais cirúrgico para os fatos, você consegue muito melhor adequar suas teses e ter uma taxa de êxito muito mais elevada do que naquela advocacia mais obsoleta de copia e cola. Eu nesses 40 e tantos anos, mais 30 e tantos no Costa, né? Uhum. A experiência que eu tenho, eu não sei se vocês compartilham, mas a sensação que eu tenho, que você chamar essa advocacia de volume, de advocacia repetitiva, para mim, é quase que desmerecer. Exato. Porque eu não vejo dessa forma, não. Porque, obviamente, você tem, né, que atualizar essas teses com permanência, criar novas teses. E eu vejo que quando você vai para o judiciário, e é até admissível, né? Uhum. O juiz, todo mundo já pega, de novo é isso, de novo, quase que não lê, já tem aquilo também num automático. E que, na verdade, não é. E a experiência que me veio, e eu acho que vocês compartilham isso com a experiência de vocês, as teses jurídicas são fundamentais, óbvio, se inovar é fundamental, trazer um novo olhar, mas ter o cuidado de olhar o processo individualmente, saber que cada processo tem uma característica, cada processo tem uma diferença, que o processo não é massificado. A tese jurídica pode ser até próxima, né? Repetitiva, mas os fatos não. Então, que o escritório tenha o cuidado de analisar os fatos, desconstituir o fato narrado, e a experiência, em geral, nos diz que é ali que você vai ganhar, porque a pessoa sai alegando qualquer coisa, né? O próprio... E aí não estou fazendo nenhum juízo de valor, não, estou botando a experiência. Né? O autor, em geral, ele já sai requerendo tudo para ver se aquilo cola ou se distrai. Eu acho que a diferença é exatamente no cuidado individual que se tem que ter com cada processo. E vocês que estão nesse dia a dia, percebem isso? Sim. Tanto como no escritório, a maioria dos casos a gente não trata... sabe aquele processo... E fala o número do processo. Não, a gente sabe qual é a situação. É o processo que aconteceu isso. Lembra? Lembro. Então, a gente vê todo o processo, estuda todo o processo. E não somos só nós que estamos na ponta, na gerência. Todo mundo dentro do escritório, toda a equipe, todo o time, trata o processo individual. Então, quando a gente vai tirar dúvidas, todo mundo já está sabendo o que aconteceu naquele processo. Não é só o número de processo. Senta para mim ver esse processo, não. Já fala, lembra do processo que aconteceu isso. Lembra do processo que teve essa fraude. Lembra do processo que teve esse problema. Nós todos estamos sempre tratando os processos como se eles fossem processos estratégicos de alta complexidade. A gente dá essa importância porque é isso, não são casos iguais, casos que se repetem idênticos. Não, cada processo tem sua particularidade, todo mundo lá tem que ter esse crivo de tratar o processo como se fosse único e o processo mais difícil do mundo.
E quando você tem um fluxo de trabalho onde cada profissional sabe exatamente como ele tem que atuar e o que tem que fazer, quais são as suas tarefas, e esse processo ele já foi depurado ao longo desse fluxo de trabalho com o auxílio dessas ferramentas, é muito mais fácil fazer esse trabalho. E ter a noção exatamente do que está acontecendo, quais são as particularidades, quais fatos a gente tem que desconstituir, que teses a gente tem que utilizar. Então, isso tudo, entrando na nossa rotina, facilita muito mais esse tratamento individualizado para a advocacia de larga escala. Agora, me diz o seguinte, eu vejo que vocês fazem lá no escritório, e eu acho isso muito interessante, como é que vocês conseguem identificar o número de ofensores daquele advogado que ele já vem com ações, né, com volume de ações também contra o mesmo cliente? Como é que vocês conseguem identificar se aquelas teses deles é diversa, se ele está sempre usando as mesmas teses? Qual é o vício que existe nisso, né? E eu estou falando isso porque hoje tem a tal da advocacia predatória, que eu tenho muito receio em tratar com isso, né? Porque nem sempre um advogado que ele tem sucesso lá e as pessoas vão procurar e ele vai ter, né, mais cliente nesse sentido, né? Que para mim é diferente da advocacia predatória, né? Que é aquele cara que faz qualquer coisa para arrumar cliente, distribui papelzinho no meio da rua, etc. Né? Esse cara tem que ser combatido. Eu falo, né, como é que o escritório consegue, ou se é que consegue identificar se existe essa advocacia predatória ou se não, se o advogado efetivamente, né, tem uma reputação lá não sei aonde, isso é palpável, é fácil de se identificar? Com certeza, com certeza. Com acesso a essas ferramentas, você consegue identificar esses padrões de comportamento. E eu digo isso porque hoje o que mais se fala é justamente isso, você ter processamento de informações e essa capacidade de enxergar padrões de comportamento, padrões de teses que estão sendo utilizadas, e com isso endereçar problemas macro que o cliente pode estar enfrentando e às vezes nem sabe. Porque na advocacia você é muito treinado para enxergar apenas o caso individualizado, né? Aquele caso específico, qual o problema, qual o prazo está passando. Mas quando você está atuando em larga escala, você tem acesso a muito mais informações sobre aquele mesmo cliente, sobre aquela mesma causa, e consegue, assim, ver situações que só olhando individualizado para um processo você não consegue enxergar. Exatamente isso. Por exemplo, um mesmo escritório ou um grupo de escritórios que adota uma estratégia, às vezes, predatória. Isso é, assim, quem atua na área conhece, sabe que é muito comum. Pessoas que utilizam documentos falsos, a própria procurações com assinaturas falsas, isso tudo. Quando você está identificando isso num caso isolado, você pode até falar que houve um engano, equívocos, etc. Quando você começa a enxergar no macro e ver que isso se repete em 200 ações iguais, você consegue levar ao judiciário e até auxiliar no trabalho da jurisdição. Falar, tem um escritório aqui que está adotando esse tipo de comportamento, a gente identificou com a ajuda do nosso software tantas iniciais que tem documentos de outras pessoas, com assinaturas falsas, com procurações inválidas, e com base nisso a gente tem que fazer algum mutirão, tem que tentar endereçar esse problema. E isso é possível, de novo, olhando esses dados de forma macro, e não em cada processo, que é o que permite dentro desse sistema que o escritório adota. E se você está gostando desse conteúdo, se você está achando interessante o nosso podcast, entre em contato, comente, faça suas sugestões para que a gente possa ir melhorando, depurando e tornando ele cada vez mais interessante. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, o Henrique chamou a atenção quando ele falou aqui de mutirão, e eu queria pedir a Carol, que já está mais direto nessa operação, você naquele dia a dia ali, a gente sabe da importância de se encerrar os processos, né? Como é que você faz para acelerar essas baixas, esses encerramentos? O que vocês incentivam dentro do escritório? Nós temos uma atuação muito ativa junto ao judiciário. Nós não ficamos esperando o judiciário marcar o mutirão, o judiciário falar, vamos ter esses casos aqui, vocês têm algum processo no meio? Não. Nós temos toda a análise da nossa base, então nós puxamos quais são os casos mais propícios dessa comarca para fazer um acordo. A gente vai lá na corregedoria, fala com o juiz e fala, olha, eu tenho esses processos, vamos fazer um mutirão? Vamos acelerar isso daqui?
vamos conseguir julgar desse jeito, vamos conseguir fazer um acordo desse jeito. Então, a gente sempre acelera. Nossa atuação é muito ativa junto ao judiciário. Faz essa interseção entre o cliente e o judiciário. A gente está achando uma série de demandas idênticas, vamos fazer uma campanha. Exatamente. Isso? Não tem por que esperar o judiciário julgar. Eu posso tentar acelerar esse processo e já encerro para o cliente também, porque não é do nosso interesse que o processo fique muito tempo ativo. Nós queremos acelerar, mudar, fazer novas teses, mudar o pensamento do judiciário. Então, nós não ficamos parados, nós sempre vamos atrás, pegamos uma série de processos, batemos na porta e falamos, olha só, temos esse processo, podemos fazer um mutirão de acordo, podemos fazer um mutirão de perícia, podemos tentar até os processos antes de serem judicializados, podemos resolver essas demandas aqui no Sejusques, temos todas essas, reclame aqui, a gente também pega todos os processos juntos, temos uma equipe super especializada. Da área administrativa, PROCON, reclame aqui, que tem esse site que são reclamação que é muito comum, notificações extrajudiciais. Então, tudo isso a gente pega e resolve logo o processo. A gente não tem interesse de ficar com um processo moroso na nossa base. Até porque não interessa nem para o escritório, nem para o cliente. Nem para o cliente, ficar pagando para não ter nenhuma movimentação ali. Então, nós estamos muito ativos nisso. Nós não temos uma advocacia passiva, muito mais. Salvo engano, né, você também criou um núcleo que vocês chamam de desjudicialização. Né, de ligar para os clientes, entrou a ação, já liga, já tenta fazer um acordo, já faz uma proposta. Isso tem dado resultado na prática? Muito resultado. E esses casos são bons, que a maioria desses casos nós conseguimos fechar sem nenhum dispêndio financeiro para o cliente. Então, a gente consegue resolver todo o problema antes de ser judicializado, sem com que o cliente tenha que pagar nenhum valor para o autor. Então, é uma economia muito boa nesses casos. Nós já estudamos todo o processo antes, que seria distribuído, resolvemos no início dele, sem nenhum problema. Já sabe exatamente o que vai acontecer. E talvez se fosse para o judiciário, teria danos morais de, não sei, 2.000, 3.000. Tudo isso a gente já corta pela raiz, já não tem nenhum problema. O próprio custo de administração daquele processo, ainda que ele fosse eventualmente improcedente ao final, já gera um custo para o cliente que a gente pode evitar se só você tem que fazer a reserva técnica para garantir que a lei determina, você já liberar aquilo. É mais uma pasta, é mais um número, é mais um subsídio, é mais horas de trabalho de alguém do jurídico interno do cliente que vai ter que ser administrada para aquele caso, que quando resolvido de antemão, não vai ter dispêndio algum. Então... Agora, Henrique, você tocou numa coisa que também lá atrás, eu me lembro, quando a gente começou, né, eu ia para Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, aí foi, né? Até pegar o Brasil inteiro, 90% disso a gente foi crescendo porque descobria as fraudes processuais e entrava denunciando os advogados que a gente entendia. Isso na atuação do Velho Testamento, né? Antes dessas ferramentas todas que a gente está falando. Antes dessas ferramentas, porque ficava muito claro, e era pegar na audiência, eu adorava fazer isso, você fazia 4, 5 perguntas em audiência, primeiro o juiz rechaçava, assim, depois ele via, ele entendia a lógica das ele mesmo já saía. Aí ia para Ministério Público, etc., e fazia aquele escarcéu, mas diminuía. Eu acho que essa fraude processual, esse mau uso que se tenta do judiciário, né, ainda mais... E juro por Deus que eu não estou falando questão de valor, não, porque graças a Deus isso é o mínimo. Mas quando a gente está falando de escala, isso tem um número que assusta, né? Eu acho que essas formas se depuraram com as novas tecnologias, concorda? Não, com certeza. Hoje é muito mais fácil para um advogado que tem esses interesses, por exemplo, de criar fraudes processuais, ludibriar o judiciário. Ele tem mais ferramentas também para isso. Por isso que hoje você precisa dessa atuação macro para enxergar essas fraudes. A gente tem alguns exemplos disso, até na nossa experiência. Um deles é notório o caso que a gente encontrou justamente com essa atuação, vendo que todos os documentos que o mesmo advogado juntava eram falsos, às vezes com várias ações diversas, procurando cair em determinadas varas que ele já sabia de antemão que o resultado seria positivo, o famoso Fórum Shopping que chamam. Até
com a pesquisa mais a fundo, a gente descobriu que a própria fornecedora de material pro caso, que existia a necessidade de prova e tudo mais, o fornecedor daquele material de prova estava ligado ao próprio advogado que fazia as procurações também, meio que a toque de caixa lá para juntar nos processos. E a nossa atuação foi muito incisiva nesse caso, a gente conseguiu muitos resultados positivos, justamente assim, antes de atacar a tese do que o cara apontava em cada caso, a tese que ele elaborava, a gente atacou a forma como ele estava levando aquilo para o judiciário, de forma totalmente assim, violadora das normas éticas e tudo mais. Só que, de novo, isso só foi possível vendo de cima essa enormidade de casos e não individual no varejo ali das ações. Outra coisa que me chama muita atenção, que me veio aqui quando você estava falando desse caso lá, que foi muito interessante, até porque o Henrique estava mais à frente disso, né? No final dizia que o advogado, né? Que era questões muito simples, e ele ainda dizia que era de alta complexibilidade para poder ter era tão escancarado o negócio para ter os honorários majorados, já que se fosse sucumbência os valores seriam mínimos, né? E o Henrique então juntava várias iniciais deles idênticas e mostrava, falou, e esse juízo sequer pode dizer que desconhece, porque só nesse juízo ele tem 200 ações, Exato. tem 90, e aí dava um nó também no juiz, dava um nó no juiz que falava, não existe complexibilidade. E isso acabou sendo um case de sucesso dentro do escritório exatamente por essa coisa. Mas outra coisa que me assusta, e a OAB do Rio de Janeiro criou uma comissão exatamente para cuidar disso agora na nova administração da Ana Tereza Basílio, e que é o Jonas Godin, que é um grande conselheiro da Ordem, que está presidindo essa comissão, que é uma comissão para cuidar exatamente dessa advocacia predatória e mais, como usam os meios eletrônicos para captação indevida de cliente, né? Isso vocês que estão nessas operações, vocês também veem isso de uma forma muito, muito latente, muito forte. Isso se repercute nas ações desses advogados que usam esses meios, ou ainda é uma coisa muito incipiente? Como eu havia falado, os dados, informações que estão, são uma moeda valiosíssima, né? E essas pessoas, elas conseguem acesso, eu particularmente não sei exatamente como, mas até a dados telefônicos. Acho que qualquer pessoa que atua na área já deve ter essa experiência de receber WhatsApp, mensagens de advogados abertamente oferecendo seus serviços, às vezes até com dados seus de alguma situação em que você se encontrou, sei lá, se tem alguma dívida, oferecendo os serviços e individualizado para o seu caso sem que você tenha recorrido a nada. Ou seja, claramente tem uma violação ali, alguma violação tanto de LGPD ou enfim. E claramente a advocacia, porque é uma venda ostensiva dos serviços que é vedada pela ordem, até por isso justificou essa criação dessa comissão. Imagino que eles vão atuar para coibir esse tipo de prática. Mas, como eu falei, é difícil hoje porque eles se multiplicam, né? Tem muitas ferramentas que facilitam demais esse tipo de serviço. Então, eu não sei exatamente como você pode endereçar esse problema sem também ter uma atuação, uma ajuda talvez legislativa, de alguma regulação, para tentar reforçar o controle sobre isso. Eu sei que é uma preocupação do Conselho Federal da Ordem também, né? Isso é uma coisa muito latente dentro do sistema OAB. E eu vejo sites de advogados que botam, ganhamos ações contra a empresa tal, né? Se você tem um problema nessa situação, nos procure, porque nós estamos ganhando todas as ações. Gente, sim, e é aquilo, problemas coletivos como esse, você tem que lidar com medidas coletivas, né, de grande exatamente, escala. Pois é. Porque no caso a caso, se você quiser punir individualmente cada um desses causídicos que estão fazendo esse tipo de prática, você não vai conseguir impedir que a prática se prolifere. Você pode punir individualmente um ou outro. Mas para ter uma medida que seja abrangente e, de fato, consiga resolver esse tipo de problema, ou pelo menos amenizar esse tipo de prática, você precisa, imagino, de uma medida de larga escala também. E graças a Deus também que a gente está falando de exceções, né?
na verdade, né? Nós estamos falando de exceções, mas que eu acho que preocupa. Agora, me diz o seguinte, e aí essa pergunta eu acho que eu posso endereçar aos dois, né? Eu sei que vocês tratam de diversos temas, Sim. né? Vocês trabalham com infraestrutura, vocês trabalham com educação, vocês trabalham com energia, vocês trabalham com recuperação de crédito, vocês trabalham com área de seguros. Como é que é esse dia a dia, né? No sentido de... Eu veja muito que as pessoas reclamavam, né, que você tem uma ação que é de seguradora e está juntado uma contestação de energia elétrica, né, essas coisas assim. Essa informatização, esse controle acabou com isso, é fácil fazer. E para o Henrique, que é quase no mesmo sentido, eu fico imaginando como é que você está ali com a cabeça ali prestando atenção numa, sei lá, dando exemplo, né, numa tese de energia elétrica, né, está ali criando aquelas regulações todas da ANEEL e prestando atenção naqueles detalhes, e daqui a pouco está No dia seguinte, um caso de fazendo um consumidor. caso de consumidor, de, sei lá, de infraestrutura, de não sei o quê. Como é que é isso? Isso é estimulante? Isso é cansativo? Como é que é lidar com isso no dia a dia? Eu acho que isso é um nosso diferencial, que é o que mais não deixa cair na rotina, né? A gente consegue ver de tudo, está sempre atualizado, porque nós temos um grande leque de ações, um grande leque de assuntos, então a gente não cai na mesmice. E esse caso de contestação de um processo, no processo... Não, isso não. O nosso, nem tem como, porque como nós utilizamos nós somos informatizados, o nosso sistema já bota esse daqui, vai fazer o protocolo neste processo. Então, não tem como ter esse erro de eu estar com um processo de infraestrutura e botar a peça no processo de varejo ou de energia. Isso não E tem. esse advogado da ponta? Aquele advogado que efetivamente vai fazer a audiência, vai fazer as sustentações altamente orais. treinado para que não ocorra esse tipo de problema e me distrair, que pode ser que aconteça, pode, mas nós nos cercamos de tudo para que não ocorra. Nós temos o sistema totalmente automatizado para isso. Juntei a petição aqui, esse robô vai fazer o protocolo, esse robô vai juntar a peça no sistema do cliente. Então, o tempo que eu iria perder, eu não perco. E a gente tem treinamentos quase que mensais, nós conversamos com a equipe, nós mostramos todos os sistemas, paramos tudo. Inclusive com os advogados. Com certeza, até porque o advogado também é a cara do cliente, né, para o juiz. Então, ele chega lá, não sabe se portar, não sabe falar, chega numa audiência, não sabe fazer uma sustentação, não sabe nem do que está falando a defesa. O juiz já pensa, chegou esse cliente que não sabe de nada. Que vem aqui para dizer, Vou reporte canetar. minha Carol contestação. tocou um ponto muito relevante, que é justamente isso. É você preparar, você brifar o cara que vai tá estar na ponta lá, vai fazer a sustentação, vai ter que despachar com o juiz, para não ser aquele mero repetidor, né? O cara não ser, vou me reportar aqui a contestação e acabou. Não ter aquele olhar aguçado para identificar, talvez até em audiência, alguma irregularidade, alguma preliminar que não foi endereçada, e aí aquilo faz diferença. A gente tem uma experiência sabendo que é muito diferente você ter o operador que está brifado, sabe do caso, sabe das particularidades e vai com aquele assim, olhar desconfiado. Pode ser que isso não faça diferença num caso ou em outro, mas no universo de larga escala, claramente isso faz diferença. Eu já trabalhei em um outro lugar que simplesmente falava, lê a contestação e vai fazer a audiência. E isso a gente não faz aqui. Nós fazemos treinamentos com nossos audiencistas, porque, tudo bem, nossa contestação é muito boa, tem tudo lá, mas ele também, se o juiz perguntar sobre outra coisa que não seja daquele caso específico, me explica sobre esse assunto que tocou aqui. Então, o nosso audiencista precisa saber, precisa entender do assunto, precisa mostrar que conhece o cliente. Então, eu acredito que isso é uma diferença. Ao mesmo tempo que há coisas na contestação que não vão ser necessariamente relevantes para aquele momento. Ou seja, ter uma divisão de tarefas muito clara dentro desse fluxo de trabalho, como eu havia mencionado, facilita demais esse tipo de serviço também, porque a pessoa vai sabendo exatamente o tipo de coisa que ela tem que prestar atenção, que ela tem que falar, onde ela tem que endereçar a atuação dela.
Assim, acho que tem outra pergunta, né? O lado a diferença. A gente já conversou muito isso, Álvaro. Você sabe que, assim, eu compartilho da sua opinião que, pra mim, essa é a paixão da advocacia, né? Você tá num dia trabalhando na energia... Todo dia uma novidade. Todo dia, às vezes, dentro do mesmo cliente, dentro do mesmo tema, você tem particularidades que aquilo torna a sua rotina, como a Carol tinha mencionado, diferente, porque, às vezes, dentro, sei lá, da energia, você está lidando com um problema que no dia seguinte é um problema completamente diferente. É um animal que entrou que invadiu, pista, exato. No outro é um consumidor. Um corte indevido de energia. Exatamente. Mas qual é a questão? Acho que dentro dessa atuação, o que permite a gente ver muitas essas diferenças entre esses casos, que torna a rotina até divertida para o advogado, que é apaixonado, mas você também consegue ver as interseções entre esses temas, né? Coisas que a gente enxerga, por exemplo, no consumidor no varejo ou na infraestrutura, você está vendo uma tese que está tendo boa aceitação no judiciário ali, você pensa, bom, por que eu não adapto essa tese aqui e utilizo algum argumento, alguma abordagem diferente que funcionou nesse setor para esse outro onde eu também atuo. E consegue, assim, ir aperfeiçoando, sofisticando e adequando também ao que o judiciário está tendo sucesso. E até mesmo também, eu me lembrei aqui de algumas experiências, né? E até mesmo de dar esse feedback para o cliente, né? Falou, olha, esse modus operandi de vocês, o judiciário não está entendendo. A gente tem que aprimorar isso aí, tem que melhorar esse contrato, melhorar esse anúncio, melhorar... Exato. Né? Quer dizer, e eu acho que isso também é importante, né? Por isso que eu falo que quando pega um cliente, não existe mais o escritório, não sei o quê, é todo mundo um corpo só. Você tem que ter essa troca de confiança, né? E exatamente. Agilidade de uma forma muito grande. Né? E até parceria, né? Porque nós pegamos um cliente há um tempo atrás e aí o Henrique, até quando foi pegar um caso para ver, ele falou, olha, se não mudar isso daqui, não tem como ter sucesso nesse processo. O problema é aqui... na ponta de vocês. Da empresa. Exatamente. Né? O jurídico não vai conseguir alcançar um êxito se vocês aqui não mudarem. Então, a gente tem também essa parceria. A gente também olha para dentro do problema. A gente não fica só pensando ali no judiciário. A gente tenta resolver tudo, conhecer tudo e mostrar para eles a solução para ter o êxito. Aonde vamos evoluir, né? É a nossa responsabilidade enquanto prestador de serviço, porque para o mercado é uma coisa só. O mercado não enxerga esse aqui é o jurídico, esse aqui é o operacional, esse aqui é o marketing. O prejuízo é o mesmo para a empresa. Então, assim, nós estamos sendo contratados, nós estamos prestando nosso serviço justamente para adequar esse problema e não só fazer petição e jogar isso para o judiciário, né? Tentar, de fato, melhorar o serviço. Eu acho que a advocacia, esses escritórios, né, de advocacia tem cada vez mais essa qualificação. Agora, para encerrar, porque o nosso diretor artístico, técnico, chefe, patrão, Felipe, já aponta ali. Para onde você acha que vai esse tipo de advocacia chamada, essa advocacia... Está se esgotando essa advocacia de volume? Então, eu acho que agora a grande alteração, a grande inovação que a gente vê chegando à advocacia é a inteligência artificial. Então, assim, a primeira ressalva que tem que ser feita à inteligência artificial, que é amplamente divulgado, documentado, são as externalidades negativas que ela pode gerar, seja em relação ao impacto ambiental que tem esse tipo de tecnologia hoje ainda. E acho que recentemente saiu estudos sobre o impacto no desenvolvimento cognitivo, pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para fins para os quais ela não é adequada. Então, assim, como eu enxergo a gente tem que ver essa ferramenta, o que ela pode ajudar, o que ela pode fornecer à advocacia e do que a gente tira dali. Porque, como eu falo, você tem ferramentas para determinados problemas e para exercer determinadas funções. Você não pode utilizar, uma ferramenta que não sirva para aquele propósito ou que, ainda que a inteligência artificial hoje, ela esteja também em evolução, né? Você, há poucos meses atrás, tinha muito menos funcionalidade do que você tem hoje. E a gente não sabe quais a gente vai ter semana que vem. Então, tem que estar sempre esse olhar atento para essas mudanças, porque elas mudam completamente como um escritório pode funcionar. A gente falava do escritório atuando no Brasil inteiro. Hoje a gente, com ferramentas como até a própria inteligência artificial, mas todos os sistemas permitem que essa atuação transnacional seja muito mais fácil. E a inteligência artificial vem para isso também, para conseguir um novo processamento de dados, ou como você
enxerga essas informações. Mas, de novo, isso tem que ser feito com parcimônia e tendo sempre atenção para essas externalidades negativas que essa tecnologia também traz. Eu concordo. Perfeito. Eu acho que é isso que o Henrique falou, é saber usar, é usar do modo certo, porque não tem por que não se modernizar, se está aí. Só que é saber o limite que a gente pode Eu ainda, seguir. inteligência artificial, eu ainda sou muito resistente, basicamente na área jurídica, Não, né? sim, mas a gente não diz fazer peça. Quem faz peça somos nós. Não, pois é, eu digo que é uma grande... A gente... Isso Porque- eu discuto muito com o Felipe, isso, que ele fala, eu falei, cara, o que eu estou vendo, porque quando você pede uma informação, a IA até agora, ela inventa a tese, Sim, dá tem Não, exato, nomes, mas né, é jurisprudência exatamente inventa o que eu falava. jurisprudência. Você É utilizando uma Isso é um ferramenta perigo, né? Pro lado bom. para o que ela sequer é capaz de oferecer. Já há algumas inteligências artificiais treinadas especificamente para confeccionar peças jurídicas, mas o que eu acho mais interessante é quando você alimenta ela o máximo possível de dados e pede para ela processar aqueles dados que você já entregou a ela. Então ela sequer precisa fazer uma pesquisa, como você falou, externa a ela, que vai permitir Fica- que ela é. invente precedentes, invente leis. Isso acontece até às vezes a gente identifica em ex-adverso, né? Essa em contestação. iniciais, né? E Por eu exemplo, acho- cita um processo cujo número é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, claramente aquilo foi Já vi fabricado. citações do Jurisprudência. Supremo, né? E você Exato. pegava ali, era idêntico, aquelas súmulas publicadas, Sim. era idêntica. Era a Porque- própria súmula, só que os dados eram Porque inventados. Se você- você chegasse lá e chegar, não existia aquilo. Utilizando a ferramenta porque ela não é capaz de entregar. De fazer. O que ela vai fazer é justamente isso, é fabricar algum tipo de informação falsa e levando o profissional que está utilizando aquilo até a violações éticas, né? Isso pode ser um problema sério para a pessoa. Mas o que eu vejo de interessante hoje, pelo menos dentro dos sistemas que a gente adota, é essa capacidade de processamento de dados mais rápida e mais específica, uma filtragem melhor. Exatamente. Por exemplo, dos temas que estão Um sendo banco de abordados. consulta muito Isso. mais Sim. ágil. Mais Aprimorado. ágil, mais aprimorado que é. E aí, essa utilidade eu acho mais interessante. É. Então, há vida inteligente na advocacia Com certeza. de volume, há mercado. Sim. Né? Eu discordo com todo mundo, isso está acabando. Falei, enquanto houver grande empresa, enquanto houver população, enquanto não houver uma educação da população, que eu também acho que é fundamental, de saber exercer os seus direitos. Sim. Né? E eu acho que tanto o juizado especial quanto o Código de Defesa do Consumidor nisso foi fantástico, né? Talvez você não, mas eu sou da época que, como a gente brinca, né, qualquer queixa vai reclamar com o Papa e dane-se, vire. Sim. Quer dizer, o Código Consumidor vem mudar. Você mudar esse conceito, essa forma de ver, de comercializar a relação com o consumidor, com as pessoas, mudou. E eu acho que essa advocacia, né, quando ela melhora a relação da empresa com os clientes e que ela defende. Eu acho que as empresas também mudaram muito seu comportamento, principalmente da pandemia para cá. Sim. Antigamente era muito difícil você convencer uma empresa a negociar, fazer um acordo. Hoje elas aprenderam a fazer isso, faz acordo, resolve, mata o processo. Eu acho que tudo isso, na verdade, é um processo de educação lato sensu, né? Tanto das empresas quanto da população, do consumidor. Eu acho que isso vai continuar existindo ainda por muitos anos e até a gente chegar a esse mundo ideal em que não precise. Eu acho que nossa função como, digamos, cientistas sociais, aonde a advocacia está vinculada, né, a uma forma da ciência social, eu acho que tem também esse papel de educação, de proteção ao mais fraco, sem dúvida alguma. Porque também ouço muitas pessoas falar, vocês trabalham para a empresa, vocês trabalham para os poderosos. Eu falei, não. Graças a Deus, todo dia eu durmo com a minha consciência tranquila. Porque, pelo menos, para as empresas que a gente trabalha, eu nunca ouvi alguma coisa de faz qualquer coisa, tenta ganhar, vê que não, está errado, paga, está errado. É pagar o justo, não quer pagar a fraude, não quer pagar o erro, nem quer pagar o excesso, mas reconhecendo que houve ali alguma má prestação do serviço, qualidade do produto, chega na hora e tenta resolver isso. E eu acho isso fantástico. Eu não sei se é a sensação de vocês também. Não, com certeza. Certamente, seguramente.
a sofisticação que existe hoje nessas advocacias de larga escala, eu acho que permite exatamente isso. Como eu falei na minha fala, na minha abordagem inicial, é justamente você conseguir fazer uma individualização, tratar de forma mais artesanal cada processo, mas dentro de um universo maior de causas, justamente porque você tem as ferramentas que te permitem isso hoje. Sim. Nosso diretor técnico aqui está quase brigando comigo, né? E eu então queria aproveitar para agradecer a vocês mais uma vez a presença aqui, agradecer a todo mundo que nos prestigia e nos acompanha, e obedecendo ordens ali do Felipe, pedir-se compartilhem, deem sugestões, nos notifiquem do que vocês acham interessante fazer, para que a gente possa cada dia mais melhorar. Queria agradecer a Carol, ao Henrique, essa oportunidade desse bate-papo gostoso, e deixo câmeras e microfones, como diria em qualquer programa de auditório, para que vocês se despeçam. A gente agradece, né, Henrique? Uma Não, manhã leve nesse trabalho que a gente tem, né, sempre. Poder falar também da advocacia, né, também é bom. Sim, desmistificar essa visão que existe sobre a advocacia de larga escala. De larga escala, né, como se fosse alguma coisa acéfala, assim, que... vamos fazer qualquer coisa, exatamente. Não vamos empurrar, né? Ninguém mostrar, tá vendo. né, que tem inteligência. Existe muita inteligência, existe muito trabalho ali por trás. E, enfim, exatamente. Que premia justamente quem consegue... Exatamente. É isso. Quem não é bom, aí vai acabando. Quem é bom fica aí mais de 30, 40, né? Que nem a gente tem Com certeza. há muito tempo. Obrigado aos dois mais uma vez. Obrigado a todos vocês e até a próxima.